Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a Loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A Loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Aconteceu nesse último sábado o primeiro encontro Saúde e Espiritualidade em Guaxupé, promovido pela AME. O evento contou com a presença da psicóloga Deusa Samu, especializada em luto. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de comparecer ao evento, assistam agora na íntegra a palestra Saúde, uma questão espiritual. Obrigada pelas palmas, são vibrações que já me nutrem para eu ficar esperta, né? Enfrentei uma estrada 4 horas sem parar, porque eu estava programando chegar aqui no início do evento, prestigiar as pessoas, os meus colegas que me antecederam, mas nós tivemos um probleminha com o carro na estrada, acho que algum espírito do mal, né? Quebrou o carro, tivemos que voltar para São Paulo, aí muitas emoções, como diria Roberto Carlos, né? Mas vamos lá. Muito bem, a proposta da palestra é a saúde, uma questão espiritual. Todo mundo aqui é espírita? Não? Todo mundo? Todo mundo? As pessoas me perguntam, e agora há pouco eu perguntei se todo mundo porque uma pessoa me perguntou lá fora assim, você atende como? Né? A esse como, ai que medo, né? Eu sou psicóloga, clínica, hospitalar, especializada em luto. Então eu atendo na clínica crianças, adolescentes, casais e atendo nos hospitais os pacientes em terminalidade, situações de UTI. E atendo pacientes que estão vivendo perdas ou que estão à beira da morte. Perda só por morte? Não, mas principalmente por morte. E eu sou espírita. Qual a diferença? O que muda? Muda tudo, porque quando eu vejo alguém na minha frente em sofrimento, eu estou vendo uma pessoa, eu estou vendo um irmão meu, eu estou vendo um espírito encarnado, eu estou vendo um espírito transitoriamente num corpo, às vezes com muito medo de morrer, na maioria das vezes bastante distraído com as coisas do mundo. Não que as coisas do mundo não sejam boas, é tudo de bom, não é? Mas vocês viram que o José Wilker foi dormir e acordou no plano espiritual. Que susto! Já pensou? E aí não pode voltar, não é? Não levou aquela bolsa que a gente gosta tanto. O modelito nem se preparou, não é? Essas coisas. Então, as efemeridades da vida são todas muito boas, mas nós somos espíritos em transitoriedade na carne. Então eu atendo muita gente em sofrimento porque está distraído.
está achando que é professor, que é doutor, aí humilha os outros por causa disso. Às vezes entra no hospital e fala assim: eu não quero ser atendido por negro. E aí o chefe da UTI é negro. Oh, que delícia, Deus é pai, né? E aí a outra vira e diz: eu não quero ser atendido por nordestino. Aí eu sou do Piauí. Para quem não sabe, Piauí fica na França. Piauí, tem que fazer biquinho, né? Bom, então vamos começar. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos da minha casuística, do meu dia a dia, mas a gente vai começar, como diria uma boa francesa, do começo, né? Vamos começar então pelo Evangelho. Já que somos todos cristãos, já que todos acreditamos em Deus, vamos começar pelo Evangelho. E vamos contextualizar o que estava acontecendo. Por que a gente vai começar pelo Evangelho? Ok? Eu já soube que aqui em Guaxupé não tem nenhum problema, todo mundo é muito legal, tá tudo bem, né? Mas a gente vai falar de alguns problemas decorrentes da convivência do ser humano. Muito bem. Tiago, na sua carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, se os senhores quiserem depois ver na Bíblia, Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, ele faz uma pergunta, ele diz assim: de onde vêm as guerras e lutas entre vocês? E ele responde: vem dos conflitos que estão dentro de vocês. É importante nós lembrarmos quem foi Tiago e por que ele falou isso. Como dizem os adolescentes, o que estava rolando, né? Tiago, para quem não sabe, ele foi eleito diretor, dirigente, responsável pela Casa do Caminho. E o que era a Casa do Caminho? Era tipo assim, uma igreja, um centro espírita, uma instituição, Lions, Rotary, qualquer ONG, né? Então essa Casa do Caminho ficava na beira do caminho, por isso que chamava Casa do Caminho. E o Tiago era responsável por todos os pepinos que aconteciam ali. Eu não sei se aqui em Guaxupé é assim, mas aonde tem gente, só problemas, né? Muitos problemas. Haja queijo, haja pão de queijo, haja doce de leite, para a coisa andar, não é? Pois é. Então lá naquela época não era diferente. E o Tiago estava muito preocupado com todos os conflitos, todo mundo querendo dirigir, todo mundo querendo mandar. Eu sou mais importante que você, eu sou filha não sei de quem, eu sou irmã do prefeito, sabe essas coisinhas que não tem aqui em Guaxupé? Então o Tiago resolveu escrever, imortalizar na sua carta, que está no Evangelho, esta máxima. E eu vou repetir, e aí depois a gente começa a conversar sobre saúde, uma questão espiritual. Alguma de vocês, mulheres, tem um espelho na bolsa? Tem um espelho? Oba! Eu tenho, mas é que tá muito cheio ali, meu marido não vai saber mexer. Um espelho? Um espelho. Que bom. Não é você que usa isso, né? Espelho. E agora, Jesus? É aqui. Opa, tá. Muito bem. Preciso de 3 voluntários. Não, vamos fazer 4, porque aí meninas e meninos, aí ninguém fica com raiva, né? 4 voluntários.
2 meninas e 2 meninos. Oba, veio o Sérgio. Você. Mais um. Falta um homem, gente. Falta um, né? Homens de Guaxupé. Amém. É você mesmo. Ó, não vai fazer exercício, não vai fazer nada, tá? Fica tranquilo. Nenhuma dança, nada. Gente, o meu nome é Deusa, feminino de Deus. E o sobrenome Samu, igual a ambulância, tá? Então, dependendo de como eles se comportarem, a coisa vai ser feia, né? Bom, como que você chama, você da ponta? Eu vou perguntar daqui. O da ponta, Luiz Antônio. Tá todo mundo vendo, né? Luiz. E a senhora, como chama? Neuza. Para ficar melhor tinha que tirar esse N e pôr um D, mas tudo bem. Né? Neuza. Ele é o Sérgio. E a Maria José, ok? Maria José. Olha, Maria José tá com um espelho na mão. Estava. Jesus, quebrou, eu acho. Ah, meu pai. Ai, eu juro que eu passo o espelho. Ai, meu Deus. Vocês nunca mais vão esquecer, né? Aquela mulher que veio aqui e quebrou o espelho. Maria José, agora, segunda vez, né? Está com um espelho na sua mão, tá? Quebrado. Maria José, diga aqui para a plateia o que você vê quando você olha aí. Uma pessoa, né? Graças a Deus. Tá tudo bem com ela. E como que se chama essa pessoa? Atualmente Maria José. Tá bom, né? Muito bem. Então tá tudo bem. Passo para ele. Sérgio. O que você tá vendo? Nossa, ele fez até assim, você vê? Estou vendo uma pessoa nessa reencarnação, completou 48 anos ontem. Ele disse que viu uma pessoa que nessa encarnação fez 48 anos ontem, tá? Ontem, anteontem. Ela disse que está vendo um espírito que atualmente está num corpo feminino. Cada vez mais jovem, essa parte eu vou ter que tratar no meu consultório, mas tudo bem, né? E que está se preparando para voltar. Ixi, né? Essa parte também é muito ruim, né? Vamos ficando por aqui. Eu não quero morrer. Quem quer morrer aí? Vocês querem? Ai, não, então para, Deus, né? Como você chama? Luiz Antônio. Ok. Obrigada, Luiz Antônio, Neuza, Sérgio, Maria José. Viu, gente? Nem doeu, né? Só o espelho quebrou. Ô Neuza, por favor, leva e entrega para a moça. Depois a gente precisa ressarcir. Vocês concordam comigo que se todos vocês subissem aqui e se olhassem, pegassem o espelho e fizessem o mesmo movimento
que eles fizeram, vocês veriam a vocês? Concorda? Ótimo. É por aí que nós vamos começar a palestra. Saúde, uma questão espiritual. Muitas pessoas que leram esse tema me perguntaram se eu ia falar de algum espírito que é responsável por você ficar doente. Quem é esse sujeito? Então, essa brincadeirinha do espelho é para nós lembrarmos, todas as vezes que nós pensarmos em algum tipo de desequilíbrio, seja ele bio, psico, social ou espiritual, se nós tivermos dúvidas de quem é o responsável único por isso, pega o espelho. Primeiro espelho que você encontrar. Se não tiver espelho em casa, sai na rua, qualquer carro parado vai no retrovisor. É você. Ok? Então nós somos espíritos. Algumas falas agora do início da minha conversa com vocês, que hoje vai até 00:15, está baseada na tese de doutorado do Dr. Jorge Daher, que ele é presidente da AME, Associação Médica Espírita de Goiás. O Dr. Jorge nos afirma, ele é endocrinologista, ele nos afirma que a nossa homeostase, todo mundo já ouviu falar nessa palavra? Homeostase é o equilíbrio da nossa fisiologia, da nossa biologia, da nossa morfologia. É tudo que acontece em nós que resulta em saúde. A gente poderia usar como significado equilíbrio. Então, quando vocês ouvirem falar de homeostase, tudo junto, tudo parecido e meio igual, funcionando em harmonia. Mais ou menos isso, tá bom? O Dr. Jorge, ele nos diz assim: a homeostase de todos nós é uma interação do nosso corpo espiritual, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos Maria José, que estamos Neuza, que estamos Sérgio, que estamos Deusa. Então nós somos um espírito que estamos num corpo, numa biologia. Então o Dr. Jorge nos explica que a homeostase, a harmonia, resulta da interação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Através dos centros de força, o perispírito, que é o modelador biológico, né? Então vamos tentar falar em palavras mais simples. O que seria um modelador biológico? Você está no plano espiritual, você é espírito, energia. Para você reencarnar, você precisa do perispírito. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, André Luiz, para quem não sabe, um dos mentores de Chico Xavier. Então ele nos explica, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que nós vamos miniaturizar o perispírito e vamos nos ligar ao corpo físico, imantar o óvulo e nos ligar ao corpo físico, célula a célula. Dr. Jorge Daher explica que nós estamos ligados, corpo espiritual, perispírito, ligados através dos centros de força. O que são os centros de força? São os pontos de ligação do espírito, perispírito e corpo. E que centros de força são esses? É importante que nós lembremos que nós estamos falando de saúde e espiritualidade. Espiritualidade entendido como tudo que nós usamos para transcender. Todas as minhas falas de hoje estão embasadas
em livros científicos. No final da minha fala eu vou citar alguma biografia para vocês, nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel e na minha casuística, atendendo pessoas, irmãos nossos em sofrimento. Então vamos voltar para a fala do Jorge da Rede. Nós somos espíritos, a nossa homeostase, tudo que está acontecendo aqui, que resulta na deusa, na Maria José, na Neuza, no meu amor. Obrigada, meu amor. Está sempre comigo. Me aplaude, dá risada, às vezes da mesma coisa várias vezes. Obrigada, viu? Bom, então vamos voltar para o Jorge. Então ele diz assim: nós somos para nós termos essa homeostase, é um resultado da interação do corpo espiritual via perispírito nos centros de força. Vamos relembrar bem rapidamente o que são os centros de força. Centros de força estão localizados no perispírito e estão ligados aos principais órgãos no corpo físico. E são nesses pontos que nós, entre aspas, nos comunicamos com o plano espiritual. Mas muito mais que isso. É através desses pontos que nós estamos ligados a nós, a nossa essência. Nós sendo herdeiros de nós mesmos. Esta fala é do Dr. Rudiger Dahlke, pai da psicoterapia da reencarnação, autor do livro A Doença como Caminho, A Doença como Linguagem da Alma e A Doença como Símbolo. Veja, então nós vamos reencarnar, nós vamos nos ligar a um corpo físico e nós vamos nos ligar nos principais centros de força e nós vamos interagir o tempo todo com esse corpo. Esse corpo é o nosso instrumento de evolução neste planeta e este corpo é a vitrine do nosso espírito. Quando a gente passa na loja e vê a vitrine, a gente está vendo o conteúdo da loja. Então, o nosso corpo é a nossa vitrine. A nossa biologia, ela está trazendo para o mundo, apresentando para o mundo nós. O que está dentro de nós, nos refolhos do nosso espírito, no âmago da nossa alma. Então vamos relembrar bem rapidinho os centros de força. Coronário, no centro da cabeça. Lembra da moleira que a mãe da gente não queria que a gente machucasse, caísse no chão, né? Que o André e a Edilene ficam o tempo todo segurando a neta lá para não bater, olha lá. Tinha que falar da neta em homenagem, né? Ele pôs lá no telão também, né? Vocês viram? Tem que falar que é linda, maravilhosa, senão ele não baba. Ele baba. Muito bem, então vamos lá. Coronário, no centro da cabeça. Por que no coronário? Porque ele está ligado, esse centro de força, é a nossa parabólica, gente. É a nossa parabólica. Pineal. Ele está ligado na glândula pineal. Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, porque aí a gente sai antes de 00h15, entendeu? Olha só, glândula pineal, a sede da consciência, segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 2. A glândula pineal. Então é aqui que tem a parabólica, que nós recebemos os sinais. Ok. Aqui, o frontal é outro centro de força. É aqui que nós recebemos os influxos para clarear as nossas ideias. Pensamento. Já a gente vai falar do pensamento. Pensamentos, ideias. É aqui que nós recebemos. Aqui, laríngeo. O laríngeo
é onde nós recebemos os influxos do plano espiritual que vão nos ajudar a falar melhor, cantar menos funk, usar o aparelho fonador de forma construtiva, porque a palavra é um instrumento da nossa evolução. Mais embaixo, o cardíaco, ligado ao coração, as questões afetivas. É aqui o primeiro registro quando nós estamos reencarnando. Com 11 dias, o coração já bate. A nossa base espiritual, ela é emocional. Quem afirma isso é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, especialista em pineal. Já foi presidente da AME em São Paulo. Então ele diz isso. A nossa base, ela é emocional. Com 11 dias o coração bate. E só depois, lá no 21º, é o que o nosso sistema nervoso central estará se formando. Aqui embaixo, o gástrico. Sabe quando você está apaixonada? Você sente aquela coisa, né? Fábio Júnior já experimentou várias vezes isso, né? É uma beleza, não é? Só que se você sentir aquilo toda hora, você morre, entendeu? Prestem atenção nisso, porque nós estamos falando de saúde como sendo uma questão espiritual, como sendo resultado dessa interação de alguém que sente e que pensa. Ok? Então aqui é o gástrico. Quando alguém fala assim, aconteceu tal coisa, meu Deus, não é? Aí dá aquela coisa. Quando você está com medo, é aqui. Segundo a espiritualidade, Emmanuel nos diz, no livro Consolador, que o gástrico é uma das maiores portas onde nós absorvemos fluidos negativos. Aqui. Muito bem. Aqui mais do lado, o esplênico, que é embaixo do baço. É outra porta, como se fosse um sustentáculo do cardíaco. Aqui embaixo, na região da genitália, correspondendo com o cóccix, nós temos o genésico, que é o outro centro de força que nós aprendemos que capta energias da Terra. Quando nós estamos estressados, nós vamos andar descalços e nós descarregamos, não aquele descarrego da Igreja Universal, tá? Mas nós descarregamos energias pesadas, fatores que nós entendemos como estressores, que já nós vamos falar disso. Muito bem. Então, vamos voltar para a fala do Jorge. Todos nós somos células, um amontoado de células. Nossas células, todas, elas têm um template. O que significa isso? Um modo de ação. As células da As células da Neusa, apesar do nome dela ser quase deusa, são as células da Neusa. Então as células da Neusa vão ter um template próprio, um modo de ação da Neusa. O que todas as nossas células têm em comum? O repouso. O estado natural da célula é o repouso. Não é para vocês imaginar a célula dormindo não, tá, gente?
é que o nome é parecido, mas assim, o estado natural da célula é repouso. Aí tem que acontecer um potencial de ação, que é para essa célula se movimentar. E como é que ela faz isso? Ela faz isso recebendo informações. E ela recebe essas informações de onde? A sede da consciência é a pineal. Então você, espírito, está mandando informações. O cérebro é só um transdutor, tá? A pineal é um transdutor do espírito. E o cérebro é um transdutor da sua mente para o seu corpo. Então você manda uma informação, tá? Olha só, vamos tomar como exemplo uma pessoa com depressão. Você chega para a pessoa e fala assim, se tiver algum psiquiatra na plateia vai ficar bravinho, mas é verdade. Você chega para uma pessoa e pergunta assim, ai menina, o que aconteceu? O que houve? Você disse que ia no médico, e aí? Aí a pessoa fala assim, então, eu fui lá e ele falou que eu tenho depressão. Ah, é? Mas e como que é isso? Depressão. Aí a pessoa fala assim, então, o médico falou que eu estou com déficit de serotonina, que é uma amina cerebral. Ah, então você está com depressão porque você está com déficit de serotonina. Aí a pessoa fala, é. Tá. Aí agora você vai tomar um remédio. É. Tá. E o que fez você ficar com déficit de serotonina? Alô, alô, Guaxupé. A depressão ou qualquer doença, ela é resultado de um espírito que sente, pensa e manda uma informação para a sua biologia, ok? Você vai tomar remédio para sempre, mas não vai se curar da depressão. Aí você vai falar assim, não Deus, mas eu tinha depressão, e aí eu tomei uns remedinhos, e aí eu fiquei mais assim, eu estou melhorzinha, com certeza, porque o remédio vai regular a sua taxa de serotonina. Então por um tempo você vai ficar legal. Mas se você está triste porque alguém morreu, porque alguém está doente, porque o seu marido traiu você, porque o seu filho está doente, porque o seu filho casou e foi embora e não vem na sua casa ver você, sei lá, isso o remédio não vai resolver. Então você vai continuar sentindo e você vai continuar mandando essa informação para a sua célula. Então aquele desânimo, aquela apatia, aquela anedonia, que é a ausência de prazer que você está sentindo, você vai continuar sentindo. E às vezes você vai ficar um tempinho melhorzinho e depois você volta pior. Porque como vai acumular outras coisas, você vai continuar tristinha. E o problema, entenderam por que eu coloquei lá no início? Saúde é uma questão espiritual. A maneira como o espírito processa é que vai acontecer saúde ou doença. O template da célula, esse potencial de ação, somos nós que regulamos com o nosso livre arbítrio. Todos os dias nós somos chamados a regular esse template. Sabe como? Dr. Mário Borregar, neurocientista canadense, autor do best-seller O Cérebro Espiritual. Vocês vão falar, nossa, que legal, um neurocientista, ele é espírita? Não, mas ele acredita em Deus e ele acredita no Espírito. E ele faz pesquisas sobre a nossa interação com a nossa identidade real, que não é essa verdinha que está aí na sua bolsa. A sua identidade real é de espírito imortal. Você só está distraído com algumas coisas, entendeu?
Você comprou um carro novo, aí você está se achando, né? Aí você esquece que você é um espírito imortal, que aquilo é só um carro, entende? O seu tio se elegeu prefeito de Guaxupé, você está se achando, né? Mas você não é sobrinho do prefeito de Guaxupé, você é um espírito que está isso. E isso é uma provinha para ver o que você faz com ela, tá? Vamos voltar para o Dr. Mário Borregar, neurocientista canadense. Ele diz assim: o modo como a pessoa interpreta o mundo determina as suas respostas imunológicas. Olha que interessante, vamos traduzir isso. O modo como você interpreta o que você vê determina o que você vai sentir no seu corpo. O quanto você vai ficar doente e o quanto você vai ficar saudável. Vamos trazer para a nossa vidinha real, no dia a dia, como que é isso? Quando o teu pai chegar. Vocês já ouviram isso? Eu só tenho 15 anos, então eu ouvia isso toda hora, tá? Meu pai era detetive da polícia. Imagina, francês, peixeira, entendeu? E ele viajava muito, então a gente aprontava e minha mãe falava assim, ó, quando teu pai chega, se prepara. Mas não é prepara da Anitta não, é outro prepara, entendeu? E aí, olha só, quando a minha mãe dizia, se prepara, porque o teu pai vem aí, ela estava me ajudando a interpretar a figura do meu pai como algo assustador. Assustador. Porque teu pai vem aí, tipo assim, uma chinela havaiana. Entendeu? Teu pai vem aí. Vamos voltar para o Dr. Mário Borregar. Como é que você interpreta o mundo, o seu dia a dia, as pessoas à sua volta? Aquela sua cunhada, tão legal. De repente ela não é tão chata assim, entendeu? Ela só deve um dinheirinho para você, né? E aí quando você vê-la, você quer puxar assim o pescoço, né? Na hora que você vê a sua cunhada, ou então alguém chama você e fala assim, olha, o André tá apresentando, fazendo um evento lá no teatro, aqui em Guaxupé, vamos lá? Aí você fala assim, quem vai estar? Né? Na hora que você fala, quem vai estar? Né? Você está pensando naquela sua cunhada, naquela pessoa, e naquela horrorosa que está com o moço que era seu namorado, que agora não é mais, mas você não gosta dela. Aliás, ela é muito horrorosa, né? Na hora que você está interpretando isso, você está determinando a sua biologia. Quantas vezes aqui vocês não já imaginaram alguma situação? Ah, eu vou chegar lá, não é assim? Vou chegar lá, aí eu vou falar para a pessoa, assim, assim, assim. Aí ela vai me responder, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, aí eu respondo para ela, aí eu desentalo, eu boto tudo para fora. Aí você cria todo um teatrinho, né? Aí você chega lá, não é nada disso. A pessoa te surpreende, não é? Eu fico muito feliz, porque eu falo muito com as pessoas, o pessoal agenda minhas palestras, e eu tenho voz de muito velha no telefone, entendeu? Então eu surpreendo as pessoas, porque eu sou uma jovem de 15 anos. Então as pessoas falam assim, ah, é você? Aí eu posso interpretar esse, é você, como eu quiser, para minha saúde, não é? Que as pessoas, eu falei com a senhora no telefone, eu pensei que a senhora era uma pessoinha bem de idade. Aí quando me vê, fala, é você? Eu não sei
sei o que é isso você, tá? Mas eu gosto, não é? Então, como que nós estamos interpretando um estímulo que nos chega? Olha só, a nossa cognição é a nossa capacidade de todos nós de receber todos os estímulos, todos, registrar, desintoxicar e devolver para o mundo. Quanto melhor você devolver, melhor você está. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então vamos voltar agora e falar de Amit Goswami, físico, um dos grandes físicos da atualidade. Não sei se alguém aqui viu aquele documentário Quem Somos Nós. Por favor, quem não viu, veja. Interessantíssimo. Dr. Amit Goswami tem uma obra vasta, mas no seu penúltimo livro, O Médico Quântico, ele diz assim: a fala dele casa imediatamente com a do Dr. Jorge, que nos diz que nós somos uma interação, corpo espiritual, corpo físico. A do Dr. Mário Borregar, neurocientista, que diz que a forma como você interpreta o que você vê determina a sua imunologia. Olha que interessante, vamos pensar de novo, eu adoro isso. Olha só, amanhã é domingo. Tem gente que quando vê o Faustão começa a entrar em depressão. E aí tem gente que gosta do Faustão e fala assim: ah, menina, mas por que você fica assim, boba? O Faustão é tão legal, né? Aí você fala assim: não, sabe o que é? É quando eu vejo o Faustão, eu me lembro que amanhã é segunda. Começa tudo de novo. Ela está só interpretando. O Faustão é um estímulo e ela tá interpretando assim, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que a maioria de vocês aqui tem 15 anos como eu. Lembra dos Trapalhões? Sabe a musiquinha dos Trapalhões? Tem gente que não pode ouvir, tá? Que dá uma coisa ruim. Verdade. Tinha gente, é verdade, gente, parece brincadeira, mas não é. Tinha gente que tinha angústia com a musiquinha dos Trapalhões. Alguém lembra? Canta aí um pedacinho, como que é? Ah, vai, canta. Tá vendo? Alguém passou mal aí, tá tudo bem? E aí o Didi passava correndo, né? Era só uma música. Mas a pessoa interpretava com mau agouro, porque a segunda-feira está chegando. E aí ela começava a ficar mal, já não queria jantar, já ia dormir mais cedo, não é? Muito bem. Então vamos lá, Dr. Amit Goswami, no seu livro O Médico Quântico, ele diz assim: se você anda interpretando um estímulo que é neutro, olha só, já vou explicar para vocês, tá? Estímulo neutro, estímulo condicionado, vou explicar tudo. Mas olha só, acompanhe o raciocínio comigo. É parecida com a fala do Dr. Mário. Se você anda interpretando um estímulo que é neutro, com algo que tira a sua tranquilidade, cuidado, o resultado pode ser doença. Olha só, o que é um estímulo neutro? Um estímulo neutro é qualquer coisa que não te diga nada, que não tem um significado. Alguém olha para esse copo, um copo com água, tá.
Não está te dizendo nada. É um estímulo neutro. Nós estamos aqui, todos aqui conversando, numa boa, todo mundo já comeu esse pão de queijo. Aí entra um cachorro ali. É um estímulo neutro. Acontece que o Kelsen já foi mordido de cachorro. É só coincidência ou é a minha mediunidade que tá? E aí o Kelsen, na hora que ele vê o cachorro, ele vai se reportar ao trauma dele com o cachorro. Então o cachorro não vai ser visto pelo Kelsen como um estímulo neutro. O Kelsen foi condicionado a ver cachorro como uma coisa ruim. E aí eu pergunto para vocês: todo cachorro morde? Ai, 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 Guaxupé, vamos lá. Todo cachorro morde? Não. Edilene, seu cachorro morde? Não. Se um não morder, então a resposta é não. Concorda? Vocês entenderam? O cachorro é um estímulo neutro. Quem que fez esse nome? Quem que deu esse nome de estímulo neutro, estímulo condicionado? O Pavlov. Pavlov, Ivan Ivanovich Pavlov, é da terra do Kelsen. Ele nomeou os estímulos, sabe como? Ele fez um experimento com um cachorro e um bife de carne. Aí ele colocava um corredorzinho assim, colocava o cachorro aqui amarradinho, colocava um bife bem saboroso assim, tá? Um bife, é só um bife. É um estímulo neutro. Nesse momento para mim não ia ser neutro porque eu estou com fome porque eu não almocei, né? Mas o cachorro, ele colocava o cachorro lá. E aí amarrava o cachorro e colocava o bife. O bife é um estímulo neutro. Alô, alô, Guaxupé, eu quero que vocês pensem sobre isso em relação à saúde e doença. O que vocês veem? O que chega na vida de vocês? Qualquer coisa. E vocês interpretam. É só um estímulo neutro. Mas você já está interpretando. Ah, isso acaba comigo, gente. Você já ouviu uma pessoa falar isso? Ai, olha, eu gosto de ir na casa da minha avó, mas eu não gosto de encontrar com aquele meu tio. Ai, ele me desequilibra. O seu tio é só um estímulo neutro. É você que está interpretando assim. Na hora que você interpreta assim, você está alagando o seu fígado de adrenalina. E aí você está despertando um potencial de ação nas células do seu fígado e está criando uma insuficiência hepática. Se você evoluir com mais mágoa, mais mágoa, mais mágoa, mais mágoa, você é uma forte candidata no câncer no fígado. Ok? Então vamos lá para o cachorro. Aí ele colocava o bife e colocava uma campainha. Nos primeiros dias ele tocava a campainha e o cachorro comia o bife. Ele liberava o bife para o cachorro. Nos outros dias, ele tira o bife e toca a campainha. Adivinha o que acontece? Ele já começava a salivar. Só de ouvir a campainha. Não tinha bife. Então, você é responsável por se deixar condicionar. Agora vamos para André Luiz, mentor de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos é um tratado de física. É maravilhoso. Alguns conceitos que o espírito de André Luiz apresenta naquele livro, só agora a física
A mecânica quântica está dando conta. Olha quão atual é a doutrina dos espíritos. Vamos lá. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e também no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz assim, alô, alô, Guaxupé. Ele diz assim, olha, o pensamento, sabe o pensamento? O pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começo a pensar? Continuo cantando ou tá tudo bem? O pensamento. Você está aqui, mas talvez você não esteja aqui. Quando você pensa, você pensa. E aí você não está aqui. Só que quando você pensa, você está afetando a sua biologia. Vamos lá? André Luiz diz assim: o pensamento vibra em circuito fechado. Eu sou psicóloga. E aí eu fui conversar com um eletricista para eu entender isso. Que diabo é isso? O pensamento vibra em circuito fechado. Olha que fantástico. Se tiver algum eletricista aí, pelo amor de Deus, me ajude. Mas é mais ou menos assim. Olha só. Ele falou assim: Deus, eu vou explicar bem facinho para você, tá? Eu falei, ok. Mais fácil possível, que é para eu poder contar para o povo. Tá. Então ele disse assim, olha, sabe um interruptor? Eu falei, sei. O que acontece? Alô, alô, Guaxupé. Estamos falando do pensamento. Estamos falando de como o nosso pensamento, o nosso sentimento afeta a nossa biologia. Saúde é uma questão espiritual. O jeito que você interpreta um estímulo que é neutro pode se tornar doença para você. Muito bem. Você vai no interruptor. É um circuito fechado o interruptor. O que significa isso? Na hora que você aperta, apertou. É um comando que você deu. E aí ele falou assim: mas Deus, por que você quer saber disso? Eu falei, então, eu quero saber disso porque o André Luiz, que é um espírito, aí ele ficou me olhando, um espírito, ele falou isso, aí ele falou, aquele do nosso lar. Eu falei, ufa, é aquele. Ele falou assim, mas por que você quer saber? É isso, o interruptor é um circuito fechado. Eu falei, tá, mas não continuo sem entender. Porque, aí ele falou, mas o que o Espírito falou? O Espírito falou que o pensamento vibra, ondas, vibração. É um circuito fechado. Que diabo que ele quis dizer com isso? Aí ele falou assim, ah, tá. Olha só. Quando você aperta o interruptor, se a corrente for 110, é um circuito de corrente fraca. Se você, é um circuito fechado, não tem mais ou menos. Aí você vai lá, aperta o interruptor e a corrente é 220. Não tem como você amenizar, diminuir, apertar diferente, porque você já apertou. É um circuito fechado. É um comando que você dá sem volta. E aí a gente vai voltar lá para o template da célula, o modo de ação. O potencial de ação é você, com seu livre-arbítrio, que sinaliza, porque o potencial de ação, alguém tem que sinalizar, tá? O seu corpo não vai acontecer nada se você não sinalizar. Quem sinaliza? Você, o Espírito. Então, o que você anda pensando?
Quem está no seu pensamento? Porque você está vibrando o circuito fechado, tá? Então, por exemplo, você pensa assim: oh meu Deus, a minha avó fazia um bolo de fubá tão bom. Você está apertando o interruptor e você está vibrando em circuito fechado em direção à sua avó. A sua avó, dependendo da intensidade de ondas que você está emanando, lembra da pineal? Aqui na pineal, nós temos os cristais de apatita, que é como se fosse uma areia, fininho, que vibra eletromagneticamente. Sabe quando você vai pular corda? Todo mundo aqui já pulou corda? Lembra quando a gente pede para uma pessoa segurar aqui e a outra lá? Aí dependendo da intensidade da onda, tem uma hora que você nem vê a corda? Pois é. Então imagina você vibrando em circuito fechado há muitos anos, achando que você era minhoca. Não tem gente? Olha, a pessoa fala que eu sou bonita, que eu sou inteligente, mas eu não acredito, eu me acho uma minhoca, uma coitada, uma desgraçada. Então você está pensando, vibrando em circuito fechado e está detonando a sua biologia. Sabe aquela fofoquinha básica que alguém chega e fala assim: então, aqui em Guaxupé não tem isso, tá, gente? É só pra gente pensar, né? Então, olha, sabe o que fulano falou de você? Aí já dá aquele tonhonhon no seu gástrico, não é assim? Você fala o quê? Né? Se fosse o Sérgio, é o quê? Né? Nessa hora, você já apertou o interruptor, já alagou toda a sua região gástrica. E olha que interessante, a gastrite, na enciclopédia de metafísica da saúde, 1, 2, 3 e 4, são 4 volumes, do Ivan Valcapelli, em parceria com o Gasparetto. O Ivan Valcapelli fala que todo resultado biológico, tudo que aparece aqui no biofisiológico, é uma combinação do campo mental, né? Então você está pensando, você está vibrando em circuito fechado, e lá ele afirma que a gastrite não é uma doença, tá? Não existe uma doença que você vai lá e abre o estômago da pessoa e fala assim: aqui está ela, essa é a gastrite. Ele tem gastrite. Gastrite é a inflamação de toda a sua região gástrica. Então você está intoxicando cada vez que você pensa. Quando você pensa coisa boa é tudo de bom, mas quando você pensa coisas negativas é tudo de ruim, e você está intoxicando toda aquela área, que vai ser uma gastrite, dependendo do tamanho do problema, de como você interpretar, e que pode evoluir para uma úlcera e até para um câncer de estômago. Então, saúde é uma questão espiritual, resultante dessa interação. O nosso pensamento vibra em circuito fechado, nossa célula tem um template, um modo de ação. Quem sinaliza o potencial de ação na célula, toda célula do nosso corpo, somos nós, espírito, quando pensamos e quando sentimos. Daí nós concluímos juntos com o Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, eu tenho mais quanto tempo? Meia hora? Oba! Não, mas como está indo bem, eu estou diminuindo, entendeu? Gente, o Dr. Bruce Lipton, ele é o pai da epigenética. Epigenética é o nome da nova biologia. A biologia que nós estudamos, nós que temos 15 anos, tá?
nós estudamos nos bancos escolares que havia determinismo genético. Dr. Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença, comprova que não há determinismo genético. Como que ele chegou nisso? Dr. Bruce Lipton é biólogo, PhD em biologia. E um dia ele estava indo para a sua universidade, onde ele dava aulas, e ele disse que do lado direito era a parte do campus da biologia. E o lado esquerdo era a parte que estudava física. Então ele disse que brincava com os amigos dele, falando assim: ixi, aquele povo ali é tudo louco. Aquela ala ali é dos loucos, por causa dos físicos. E um dia, ele estava chegando na universidade de moto e caiu. Se machucou. Ele disse que não foi tão feio, tão grave, mas ele ficou com uma dor no ombro. E depois a dor se espalhou e ele estava mancando na universidade. E aí ele encontrou um aluno da ala dos loucos, né, dos físicos, e falou para ele assim: ô professor, o que aconteceu? Aí ele disse: que eu machuquei, tal e tal. Aí o aluno disse assim: é interessante vocês imaginarem como que ele se sentiu desafiado, não é? Um senhor dos seus 50 e poucos anos, PhD em biologia, numa universidade de muito prestígio, disse que o aluno virou para ele e falou assim: sabe o que é? É que a gente divide um quarto com um cara que faz quiropraxia. O senhor não quer ir lá não? Ele bota o senhor no lugar hoje. O senhor vai sair de lá sem dor. Aí ele virou e disse: não, obrigado. E saiu. Aí ele disse que no mesmo dia, no fim do dia, ele encontrou o aluno de novo. Não há caso, tá, gente? E o aluno disse: professor, você não está melhor não, né? Ele falou: não. Vamos lá, vai. E aí ele disse que ficou pensando assim: meu pai, eu indo lá na República onde eles ficam, o cara, né? Professor, vou lá me meter com esses meninos fazendo quiropraxia, eu nem sei o que é isso. Mas estava doendo, né? Aí ele falou: eu vou, tomara que ninguém me veja, né? E foi. Quando chegou lá, eu vou tentar resumir, porque eu quero contar outras coisas para vocês, senão não vai dar tempo. Quando chegou lá, ele disse que o moço falou assim para ele: o quiroprata, tá, gente? Eu não entendo muito disso, depois se vocês quiserem pesquisar, mas os conceitos pilares da quiropraxia são conceitos da física e passam, portanto, pelos conceitos que nós estávamos falando até agora, da nossa interação espírito-fisiologia. E aí ele disse que o moço virou para ele, o quiroprata, falou assim: como que o senhor chama? Bruce Lipton. Ele falou: muito bem, então olha só, o senhor vai ficar de pé e vai abrir os braços. E o senhor vai manter os braços bem abertos e firmes. É que eu estou com o microfone, mas ele ficou assim. E aí ele disse que pensou assim: meu Deus, ainda bem que ninguém está me vendo, né? Eu aqui assim, braço aberto, falando o que esse menino mandou fazer. Aí ele disse: professor, é o seguinte, eu vou pôr os meus 2 braços sobre os seus 2 braços, vou fazer força para baixo, tá? E você vai repetir a frase: meu nome é Bruce. Aí vamos ver. Aí ele ficou e ele disse que começou a se sentir assim, o mais idiota de todos os idiotas, né? Então, meu nome é Bruce. Mais uma vez, meu nome é Bruce. E o braço lá, né? E o cara falava assim: faça força para baixo. Fazia e o braço lá. Meu nome é... Minha filha, você está registrando isso? Só por Deus. Aí meu nome é Deus. Né? Aí
Depois da terceira vez, o cara virou e falou assim para ele: ótimo, agora o senhor faz o seguinte, levanta os braços de novo. E ele lá, né, se sentindo assim, o mico dos micos, né? Agora o senhor vai repetir 3 vezes: meu nome é Maria. Aí ele disse que, nossa, que é isso, que ridículo, mas tudo bem, né? Tava doendo. Então, na primeira que ele falou, meu nome é Maria, o braço caiu. Por quê? Ele deu um comando que era incompatível com aquilo que ele registrou sobre a sua própria identidade. Eu não sou Maria, eu sou Bruce. E aí ele disse que ficou muito intrigado, porque ele ficou bem, ele melhorou, e ele falou: nossa, agora eu vou estudar isso. E ele foi estudar física, e ele comprovou que não há determinismo genético. O livro dele, A Biologia da Crença, é espetacular, imperdível, porque ele conta lá de várias maneiras como nós nos programamos diariamente e como que nós modificamos a nossa biologia. Lembra do template da célula? Na hora que você fala assim: eu sou uma desgraçada, ô vida ruim, ai, Guaxupé, meu Deus, por que eu não nasci em Nova York? Né? Você está vibrando 110. Você está para baixo, circuito fechado. E aí você começa a vibrar, né? E você vai ficando doentinho. Você vai interferindo no seu campo vibracional e você vai ficando doentinho. Mau humor. Mau humor é uma beleza. Sabe aquela pessoa que você fala assim: nossa gente, tem feito tanto calor, acho tão gostoso. Aí a pessoa fala: ah, eu odeio calor. Aí você fala assim: então, mas eu fiquei sabendo que amanhã vai chover. Ah, também não pode chover. Aí você fala assim: então, ai, olha, amanhã domingo, né, a gente vai aproveitar. Aí a pessoa fala assim: ixi, mas logo depois já é segunda, né? Nada tá bom, tudo tá ruim. E o trabalho? Ai, não aguento, só tem gente chata naquele lugar. E ela tá lá também, né? Ai, gente, só de pensar que eu vou para aquele lugar, segunda-feira eu vou ver aquelas pessoas. Pronto, você já está interpretando estímulos neutros, está intoxicando a sua biologia. E só você vai se dar mal, tá bom? Porque quando você pensa naquela cunhada problemática, naquele cunhado que está lhe devendo, e você fica vibrando, o seu cunhado não está sentindo nada, tá? É em você que os resultados estão ocorrendo. Então a doença ou a saúde é resultante dessa interação, de como nós interpretamos todos os estímulos, de como nós vibramos e de como nós nos conduzimos na administração desse processo. Grosseiramente falando, não deixando a peteca cair. Porque na hora que você está para baixo, só você pode mudar o seu padrão neural. E olha só, às vezes as pessoas falam de forma pejorativa da Louise Hay. Todo mundo já ouviu falar da Louise Hay? Você pode curar a sua vida? Pois é. Eu, em alguns momentos, também achei um pouco de exagero. Eu pensava assim: gente, que coisa mais assim, nada a ver, né? Imagina, você vai lá no espelho e fala: eu sou linda.
E aí dentro de você uma vozinha assim, não sei, né? Aí eu pensava, gente, eu nunca vou fazer esses exercícios aí da Luiz Rei, porque, né, nada a ver. Ou então, assim, a minha vida é muito próspera. Aí você fica pensando, meu pai, tem que pagar o IPTU segundo e não tem. Aí, eu nunca fiz os exercícios porque eu não conseguia, eu achava que nada a ver. Aí, o doutor Amit Goswami, esse físico que eu lhes falei agora há pouco, no seu livro Médico Quântico, ele diz assim: você pode considerar bobagem essa onda de pensamento positivo e de otimismo tão pregado pelo pessoal lá dos Estados Unidos, pelos americanos e tal, mas veja, olha que interessante, veja como nós não conseguimos uma vibração com nível de intensidade que nos mantenha conectados diariamente com Jesus, com as coisas boas, com a luz, com o que é bom, com o que é elevado. Ele disse assim: pode repetir essas coisas sim, porque você não sabe, você não tem como controlar a hora que você faz a conexão. Ninguém tem. Porque ele disse que mesmo aquelas pessoas que fazem yoga e que entram em estado transcendental e tal, elas não conseguem sempre. Segundo ele, na hora que você consegue, entre aspas, um portal, você incide sobre a sua biologia. Olha que interessante. E aí, o doutor Jorge Daher, lá na tese de doutorado dele, fala sobre a apoptose, que é a morte da célula. A célula, ela tem um tempo de vida, ela é programada para aquele tempo. E você é responsável pelo potencial de ação. Se aquela célula estiver destrambelhada com um câncer, alguma coisa, você pode mudar o template dela, mandando informações novas, e aí você mata a célula antes do tempo que ela foi programada e você cura a sua biologia. Olha que interessante. E aí, nós vamos para o livro da doutora Raquel Naomi. Doutora Raquel Naomi, ela trabalha com pacientes oncológicos, pacientes terminais, aqueles pacientes que já não há o que fazer, doutora Raquel os trata. E aí ela conta no seu livro, olha que interessante, o livro dela chama Histórias que Curam. Conversas, só tem 5 minutos, gente. Conversas ao pé do fogão. Quando eu comecei a ler o livro da doutora Raquel, eu pensei assim, gente, será? Porque ela começou a dizer que ela conversava com as células doentes dos seus pacientes. E eu aprendi na Unicamp a fazer uma técnica chamada RIM, relaxamento com imagens mentais e espiritualidade. Espiritualidade é entendido como aquilo que você usa para transcender, ok? E aí eu vou terminar já dando um exemplo do menininho que eu atendi. Muito bem, doutora Raquel fazia uma entrevista com seus pacientes. O livro é bem interessante, Histórias que Curam. Olha só, por que o livro chama Histórias que Curam? Porque a técnica funcionou. Mas e por que funcionou? Porque
porque a pessoa que está doente conversa com as células daquela região e modifica a sua biologia. O espírito agindo no processo biofisiológico, pensando e manipulando a sua biologia. Então ela conta várias histórias bem interessantes. Então ela disse que ela reunia as pessoas que estavam em fase terminal e começava a contar histórias que o avô dela contava para ela quando criança. Alô, alô, Guaxupé. Não existem crianças, existem espíritos que estão em psiquismo em desenvolvimento. Aquilo que você diz para a criança, aquilo que você exemplifica para a criança, nutre a criança emocionalmente. E isso cura. Então ela disse que ela contava as histórias. E tinha uma história que falava de um tubarão. Um tubarão. Aí ela falava para os pacientes assim: agora vocês vão ficar bem relaxados. E era uma vez um tubarão. E aí vocês vão pensar, vocês vão mentalizar esse tubarão na região que está o câncer. E esse tubarão, ele vai destruindo todas as células malvadas e tal, e tal, e tal. E aí ela disse que quando ela terminou o exercício, um moço que tinha um câncer terminal, né, virou para ela e falou assim na saída, falou assim: olha, eu queria falar com a senhora, mas eu queria falar a sós. Aí ela disse: pois não. Ele falou assim: ah, sabe o que é? Eu estou gostando muito de vir aqui, eu estou me sentindo um pouco melhor. Mas, toda vez que a senhora fala do tubarão, eu não gosto. Não tem a ver comigo. E aí eu acho que, como eu fico pensando o contrário, não vai dar certo. Aí ela virou e disse assim: mas por que você não gosta do tubarão? Aí ele falou assim: sabe o que é? É porque a senhora fala que o tubarão, ele é malvado e ele destrói. Eu cresci numa família muito harmoniosa. A minha mãe me ensinou a não usar o dom da fala, o presente de Deus que é meu corpo, para falar coisas pesadas. E o meu avô me levava para pescar e tinha um peixe chamado danju. E o peixe danju era muito amoroso. E o meu avô me falava do danju, que ele não atacava as pessoas. Eu acho que eu vou fazer o exercício que a senhora falou, só que eu vou usar o danju. Porque aí não tem guerra, não tem coisa do mal, destruindo a célula. Pode ser? Ela falou: pode, né? O danju, com amor, funcionou. Ele tinha mais 6 meses de vida. E quando eu li o livro, ele estava sobrevivendo há 2 anos e meio. Ele e a sua interiorização de que o amor cura. Então, para encerrar, eu atendi um menininho. As pessoas me perguntam, né? Qual que é a diferença de ser espírita e tal? Toda a diferença. Porque eu estou vendo ali um espírito que está num corpo infantil. E vocês vão me dizer assim: ah, mas você não tem dó? Dó não, porque se você tiver dó, você não ajuda. Eu tenho misericórdia. Miséria, corde, coração.
Então eu aproximo a miséria do outro do meu coração, desenvolvo empatia e aí eu ajudo. Porque eu me coloco no lugar e aí eu ajudo. Não posso ter dó, senão eu não ajudo. E eu preciso lembrar que ninguém é vítima. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o meu paciente virou para mim e disse: por que crianças morrem? E eu disse para ele: o que você aprendeu sobre isso? Aí ele disse assim: olha só, ali tem um espírito, tá? Que está no corpo infantil, que é inteligente, que não é bobinho e que está entendendo tudo. Então ele disse assim: o que eu aprendi com meus pais eu já sei, eu quero saber de você. Olha que interessante. Ele sentiu em mim uma segurança. Ele viu que eu, diferente da maioria das pessoas que entravam no quarto, não mentia para ele. Então eu virei para ele e falei assim: olha, Tiago, eu falei eu enfatizei para ninguém falar que eu estou fazendo a cabeça dos pacientes, tá, gente? Então eu falei assim: olha, eu acredito que não existem crianças, existem espíritos que estão no corpo de criança. E aí comecei a explicar para ele. E ele, bem fraquinho, começou a se desencostar assim da cama e falou assim para mim: mó louco. Mó louco. Na linguagem infanto-juvenil é tipo assim: isso faz muito sentido. Tudo a ver. E aí, nós fomos fazer a rímel. Eu quis contar esse caso por causa da rímel. O Tiago não era espírita. E eu perguntei para ele: a rímel, relaxamento com imagens mentais e espiritualidade. Espiritualidade é o que o paciente usa para transcender, tá, gente? Por exemplo, se o paciente é católico e gosta muito de Nossa Senhora, então nós vamos colocar a imagem de Nossa Senhora. Ah, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, então nós vamos colocar Nossa Senhora de Fátima. Ah, eu adoro Palmeiras, né? Dali pouco. Então a gente vai com o Palmeiras. Verde é a cor da cura, gente, por favor, né? Então a gente põe o Palmeiras. Se ele é corintiano, a gente vai pôr Corinthians e por aí afora, tá? Aí eu virei pro Tiago, ele disse assim: eu tô com muita dor. Aí eu falei para ele: Tiago, hoje nós vamos fazer rímel. Eu já tinha explicado para ele o que era rímel. Olha só tava eu e o Tiago naquele quarto. Aí eu virei para ele e falei assim: Tiago, o que você mais gosta de fazer? 9 anos. Se você saísse daqui agora, para onde que você ia? Ele falou: jogar bola. Né? Aí eu falei: ótimo, então nós vamos jogar bola. Lembra do pensamento? Lembra do template da célula? Lembra da interação, espírito, centros de força? Aí eu falei para ele assim: olha, Tiago, você vai fechar o olho e aí eu vou levar você para o campo de futebol. Na hora que eu trago o foco mental do paciente e coloco em outra situação, penso, logo existo. Eu estou pensando, eu estou lá. Eu deixo de estar aqui e a dor desaparece. Eu entro em estado alterado de consciência. Então eu induzi o relaxamento do Tiago e comecei a falar para ele que ele estava indo para o campinho de futebol ali perto do hospital e que estava muito legal e muitas crianças e todas vestidas de chuteira tal, terminou o relaxamento.
ele com o lençol assim, ó, na cara assim, só os olhos de fora, né? Falou assim: cadê eles? Lembra que só estava eu e ele, pai? Aí eu falei: eles? Quem? Aí ele falou: as duas crianças que vieram jogar. Eu falei: Tiago, não tinha duas crianças, só estava eu e você. Ele falou: tinha sim, você que está me enganando. Onde que você escondeu eles? Então, a mensagem de despedida para vocês é que nós nunca estamos sozinhos. Nós somos espíritos viajores no tempo, em estado transitório na carne. A nossa identidade real não é a verde que está na carteirinha. Lembrem-se disso para não humilhar ninguém. Lembrem-se disso para não achar que os outros são diferentes de você. Lembre-se disso para tratar os outros como iguais. Lembre-se disso na hora que alguém precisa de um abraço, de uma palavra, de um entendimento seu. E lembre disso cuidando do seu corpo, que é o seu instrumento de evolução. Eu tenho atendido muitas adolescentes beijando muito, bebendo muito, com muito HPV e pouca coisa moralmente falando. Eu tenho atendido espíritos que estão perdidos, porque falta Deus, falta um sentido para a vida. Se vocês puderem, coloquem Deus na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos e na sua própria vida. Que Jesus nos abençoe e vamos lembrar da frase de Paracelso, que o homem é o remédio do homem. O homem é o remédio do homem. Então nós precisamos conviver, aprender uns com os outros e trocar. E ele diz assim: e o mais alto grau de cura é o amor. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estarei lá fora autografando meus livros e DVDs. Muito obrigada. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho, perdão, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.